Luís XIV, 5 de setembro de 1638, 1º de setembro de 1715, nascido Luís de Bourbon, foi rei da França e Navarra de 1643 até sua morte. Seu reinado de 72 anos e 100 dias é o mais longo da história europeia e marcou o apogeu do absolutismo na França, período no qual ele ficou conhecido como o Rei Sol. Luís XIV ascendeu ao trono com apenas 4 anos de idade, após a morte de seu pai, Luís XIII, em 1643. Devido à sua juventude, o reino foi governado por sua mãe, Ana da Áustria, como regente, e pelo cardeal Jules Mazarin, seu principal ministro. Um evento crucial de sua juventude foi a Fronda, uma série de revoltas da nobreza e do parlamento contra o poder real, que o humilhou e moldou sua determinação em centralizar o poder e nunca mais ser desafiado pela nobreza. Após a morte de Mazarin em 1661, Luís XIV assumiu o controle total do governo, declarando que governaria sem um primeiro-ministro. Ele personificou a teoria do direito divino dos reis e é famoso pela frase atribuída a ele: "O Estado sou eu". Ele enfraqueceu a alta nobreza e o alto clero, removendo-os de posições de poder político e forçando-os a viver sob rígido protocolo em sua corte. Com a ajuda de seu ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert, ele implementou políticas mercantilistas que visavam tornar a França autossuficiente e uma potência exportadora. A França emergiu como a potência dominante na Europa durante seu reinado, vencendo a Guerra dos 30 Anos e expandindo seu território, embora os conflitos constantes também causassem dificuldades financeiras. A maior obra arquitetônica e símbolo de seu reinado foi o Palácio de Versalhes. Em 1682, ele transferiu a corte real e o centro do governo de Paris para Versalhes, a 40 quilômetros de distância. O palácio, com suas 2.000 janelas e jardins deslumbrantes, tornou-se um espetáculo de luxo e poder, usado para impressionar tanto súditos quanto rivais estrangeiros. Ao obrigar a alta nobreza a viver na corte sob um rígido protocolo e etiqueta, Luís XIV manteve-os ocupados com as cerimônias diárias e afastados de seus centros de poder regionais, prevenindo conspirações e revoltas. Luís XIV usou o patrocínio das artes e da ciência como uma forma de autopromoção, incentivando artistas e escritores a glorificar seu reinado. Luís XIV era um católico fervoroso e buscou a uniformidade religiosa em seu reino. Em 1685, ele revogou o Edito de Nantes, que concedia direitos aos protestantes franceses, huguenotes, levando a uma perseguição e êxodo em massa de huguenotes da França. Luís XIV morreu em 1º de setembro de 1715, poucos dias antes de seu 77º aniversário. Ele deixou um reino poderoso, mas financeiramente tenso, e o trono passou para seu bisneto, Luís XV. Seu legado foi o de um monarca que elevou a monarquia absoluta a seu ponto mais alto, mas cujos métodos e extravagâncias plantaram sementes para futuras crises na França. Luís XIV teve uma esposa oficial, Maria Teresa da Áustria, e várias amantes notórias, sendo as principais Louise de La Vallière, Madame de Montespan e, posteriormente, a sua segunda esposa secreta, Madame de Maintenon. Maria Teresa da Áustria, ou da Espanha, foi sua esposa oficial. Casaram-se em 1660 como parte do Tratado dos Pirineus, que encerrou a Guerra Franco-Espanhola. O casamento foi político e, embora tivessem 6 filhos, apenas um, Luís, o Grande Delfim, sobreviveu à infância. Maria Teresa morreu em 1683. Luís XIV teve um relacionamento extraconjugal prolífico e várias mulheres ocuparam o posto de amante favorita, em título, ao longo de seu reinado. Louise de La Vallière foi a primeira amante em título de Luís XIV. O relacionamento começou cedo e ela lhe deu vários filhos. Mais tarde, ela se retirou para um convento carmelita. Madame de Montespan, Françoise Athénais de Rochechouart substituiu Louise de La Vallière como amante principal e foi uma figura muito influente na corte por muitos anos, tendo vários filhos com o rei. Ela esteve envolvida em escândalos, incluindo o notório caso dos venenos, o que eventualmente levou à sua queda em desgraça. Madame de Maintenon, Françoise de Albigné, inicialmente contratada como governanta dos filhos ilegítimos do rei com Madame de Montespan, ela gradualmente conquistou a afeição e a confiança de Luís XIV. Após a morte da rainha Maria Teresa, Luís XIV casou-se secretamente com Madame de Maintenon por volta de 1683 ou 1684. Este casamento morganático, secreto e que não lhe dava o título de rainha, durou até a morte do rei, e ela tornou-se sua confidente mais próxima. O Edito de Nantes, promulgado em 1598 pelo rei Henrique IV, concedeu direitos civis e liberdade religiosa limitada aos huguenotes, protestantes franceses,
encerrando as guerras religiosas francesas. Em contrapartida, a revogação do Édito de Nantes, por Luís XIV em 1685, através do Édito de Fontainebleau, marcou o retorno da perseguição severa aos huguenotes e o fim da tolerância religiosa na França. Luís XIV, defensor do absolutismo e da ideia de um rei, uma lei, uma fé, considerava a existência de uma minoria religiosa uma ameaça à unidade do reino. A perseguição aos huguenotes intensificou-se gradualmente a partir de 1665, com a retirada progressiva de direitos através de decretos reais, até culminar na revogação total. Édito de Fontainebleau, 1685. Este édito anulou todas as concessões feitas aos huguenotes. Proibiu o culto protestante, ordenou a demolição de igrejas, fechou escolas protestantes e exigiu que todos os pastores protestantes deixassem a França, mas proibiu a imigração da população em geral. A revogação foi seguida por medidas repressivas brutais, incluindo o sistema de dragonades, que consistia em alojar soldados, dragões, nas casas dos huguenotes para forçá-los a se converter ao catolicismo, através de abusos e intimidação. A perseguição resultou em um grande êxodo de aproximadamente 200.000 a 300.000 huguenotes da França, apesar da proibição legal de emigrar. Esse movimento teve consequências econômicas devastadoras para a França, pois muitos dos huguenotes eram artesãos, comerciantes e profissionais altamente qualificados que levaram suas habilidades e capital para países vizinhos, como Inglaterra, Holanda, Suíça e Prússia, enriquecendo essas nações em detrimento da economia francesa. A construção do Palácio de Versalhes foi um vasto projeto que se estendeu por décadas, principalmente sob as ordens de Luís XIV, o Rei Sol, com o objetivo de demonstrar o poder absoluto e a glória da monarquia francesa. O complexo começou de forma modesta. Em 1623, Luís XIII, pai de Luís XIV, construiu um pequeno pavilhão de caça no local, que na época era uma área pantanosa nos arredores de Paris. Mais tarde, em 1631, ele ordenou a reforma e ampliação dessa construção, transformando-a em um pequeno palácio de campo. Luís XIV tomou posse de Versalhes em 1661 e iniciou a transformação monumental do local. Ele queria um palácio que fosse o centro político e cultural da França, longe das agitações de Paris. Expansão inicial. De 1661 a 1678, Luís XIV confiou o projeto ao arquiteto Louis Leval e ao paisagista André Lenotre, que projetou os vastos e complexos jardins. A decoração de interiores ficou a cargo do pintor e decorador Charles Lebrun. Após mais de 20 anos de construção e expansão, Luís XIV transferiu oficialmente a corte e o governo francês para Versalhes, tornando a residência principal da monarquia. As obras continuaram intensamente. Entre as adições notáveis estão a icônica Galeria dos Espelhos e o Grande Trianon. A construção das alas norte e sul e da Capela Real também ocorreram durante este período. Estima-se que mais de 35.000 pessoas, incluindo soldados, trabalharam nas obras de construção, que exigiram a drenagem da área pantanosa e complexas obras de engenharia hidráulica para alimentar as inúmeras fontes. Embora grande parte do complexo tenha sido concluída sob Luís XIV, as obras e remodelações continuaram com seus sucessores, Luís XV e Luís XVI. O Palácio de Versalhes, com suas 2.300 divisões, tornou-se modelo para outras cortes europeias e um símbolo duradouro do poder e do luxo do absolutismo francês até a Revolução Francesa em 1789. Hoje, funciona como um dos museus mais visitados do mundo. Luís XIV estabeleceu a França como o centro cultural da Europa. O estilo de Luís XIV caracterizou-se pela grandiosidade, opulência e ordem. A arquitetura foi a expressão máxima do poder do Rei Sol, ofuscava todas as outras monarquias europeias. Palácio de Versalhes, a obra-prima do reinado. A ênfase na simetria, nas colunatas e nas cúpulas visava demonstrar a supremacia real. Os jardins eram tão importantes quanto o palácio, com fontes complexas e arranjos geométricos que simbolizavam o domínio do homem, e do rei, sobre a natureza. Outras obras incluem a fachada leste do Palácio do Louvre e a construção do Hotel des Invalides. O rei controlava a produção artística através de academias reais, que definiam o estilo e os temas, geralmente focados em temas clássicos e mitológicos para elevar a imagem do rei a uma figura quase divina. Retratos oficiais, como o famoso de Hyacinthe Rigaud, não eram apenas obras de arte, mas sim propaganda política, cheios de símbolos de poder, cetro, coroa, espada de Carlos Magno, e moda de elite. Luís XIV era um entusiasta das artes performáticas, inclusive participando pessoalmente de ballets na sua juventude, o que lhe rendeu o apelido de Rei Sol. Jean-Baptiste Lully,
Compositor e maestro favorito do rei, Lully dominou a ópera e a música da corte francesa, criando um estilo operístico distinto que serviu aos propósitos reais. Molière e Racine, o rei patrocinou escritores e dramaturgos de renome. Molière, comédia, e Jean Racine, tragédia, criaram peças que entretinham a corte e, muitas vezes, elogiavam indiretamente o rei. O estilo Luís XIV também se estendeu às artes decorativas, com a fundação de oficinas reais, que produzia móveis, tapeçarias e outros itens de luxo para os palácios reais, padronizando o gosto e a qualidade franceses. Luís XIV, como qualquer outro espírito, é responsável pelos seus atos e sofreu as consequências morais e espirituais do sofrimento que causou. Ele passou por um processo de revisão de vida, onde lhe foi dada consciência de toda a dor infligida às suas vítimas. Houve desejos inicial de justiça por parte dos espíritos recém-desencarnados que sofreram perseguição. Com a evolução e a compreensão das leis divinas, esse desejo transformou-se em caridade e perdão, mas não foi de um momento para o outro. Nem todas as vítimas de Luís XIV o esperavam no plano espiritual para um acerto de contas vingativo, mas muitos que não conseguiram perdoá-lo de imediato, tinham sede de vingança. Essa situação é parte de um processo de justiça divina e evolução, onde a reparação, o perdão e o crescimento moral são os objetivos finais para todos os envolvidos. Luís XIV em espírito chegou ao plano espiritual em um estado que refletiu seu estado moral e psíquico. Sofreu de uma doença terminal. Essa condição se transferiu de certa forma para o perispírito. Passou um período de perturbação espiritual logo após a morte. O seu apego à vida material era muito forte. Durante esse período, se não fosse Deus os bondosos mentores espirituais, como São Luís e Francisco de Assis, que intercederam por ele, depois de um longo tempo de sofrimentos, teve uma encarnação de enfermidades e mendicância na Holanda, onde resgatou parte de seus débitos, aprendendo com dor física e moral a humildade, vencendo os monstros do egoísmo e do orgulho. No Brasil, teve uma encarnação, conhecendo o espiritismo com Eurípides Barçanufo, espírito que resgatou e preparou espíritos fracassados, mas com desejos de melhoras através do trabalho redentor. Em colônias espirituais, espíritos mais esclarecidos auxiliam os recém-chegados, ajudando-os a se desapegar da matéria e a compreender sua nova realidade, o que inclui a recuperação completa da lucidez e da saúde espiritual, livre das amarras físicas. Assim, Luís XIV está trabalhando para reparar débitos, como mais um singelo trabalhador em nome de Jesus. Hoje, é um sol que se apagou no anonimato, para que brilhe uma luz maior que a luz do sol, a luz de nosso Senhor Jesus, o Mestre amado.